Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha me separado e, como a casa em que a gente morava era da mãe do meu ex-marido, resolvi procurar um canto para mim. Na verdade, para mim e meu filho. Acabei encontrando ali mesmo, no bairro. E foi justamente no dia da mudança, olha como é o destino, que eu acabei conhecendo o Paulo. Eu tinha chamado uns parentes para ajudar a descarregar, né, as coisas do caminhão. Mesmo assim, ele se aproximou, ali no portão, se apresentou e perguntou se eu estava precisando de ajuda. Olha, um rapaz assim, super simpático, sabe qual era a pessoa assim que já se dispõe a te ajudar, tá? A gente nem se conhecia, ele já se apresentou, perguntando se eu queria ajuda. De qualquer maneira, não vou negar, a primeira coisa que eu notei foi o charme dele. Sabe, tem hora que não é que você queira, é que acontece assim, espontaneamente. Você olha para a pessoa e já naquele primeiro contato, é instinto. Como o vi saindo pelo portão da casa do lado, concluí que ele morasse ali, ou seja, que seríamos vizinhos. O modo como ele me olhou e como conversou comigo me chamaram a atenção. Ele me deixou impressionada de algum modo. Só que com o passar dos dias e semanas, reparei que ele só aparecia ali de vez em quando. Talvez uma vez por semana, ou então a cada 10 dias. Ou seja, não devia morar ali como imaginei lá no começo. Nessa casa moravam uma mulher e 2 crianças pequenas. E eu então comecei a pensar, a imaginar, que o Paulo fosse ex-marido dessa mulher e pai daquelas crianças. Enfim, acabei fazendo amizade com a vizinha, do outro lado, e um dia perguntei para ela, assim como quer não quer nada: escuta, você conhece o pessoal aqui da outra casa? Conheço. O nome da mulher é Vera. Por quê? Vera? Uhum. E os meninos são filhos dela? Ela confirmou. Aí eu entrei na parte que realmente me interessava. Quando perguntei quem era o rapaz que aparecia ali de vez em quando, ela respondeu: é o Paulo, marido da Vera, quer dizer, ex-marido, né? E se separaram já faz algum tempo, só que ele vive aí. Provavelmente vão acabar se reconciliando. Pelo menos foi o que a Vera me falou esses dias. Era mais ou menos aquilo que eu imaginava. Pelo fato de aparecer ali só de vez em quando, devia ser para ver os meninos, os filhos, né? Já que estava separado da mulher. Segundo essa outra vizinha, no entanto, era bem provável que os dois voltassem, ele e a Vera, se reconciliassem. Porque a Vera vivia dizendo para ela que tinha esperança. E apesar de ter me sentido assim impressionada aquele primeiro dia pelo Paulo, na verdade foi uma coisa assim de momento, né? Por isso nem me importei muito, deixei para lá. Afinal de contas, eu também tinha acabado de sair de um casamento, um relacionamento que tinha, sabe, me deixado mal. E a última coisa que eu queria era mais dor de cabeça. O fim do meu casamento tinha sido assim uma coisa bem turbulenta, até meio traumática. Só que toda vez que o Paulo aparecia ali e a gente via, sei lá o que acontecia comigo, mas eu me sentia diferente. O olhar dele, sabe, era uma coisa assim, sabe aquele olhar penetrante? A pessoa parece que está, sei lá, querendo ler teu pensamento. Um dia voltamos a conversar. Ele tinha ido ver as crianças, mas a Vera tinha saído e levado os filhos junto, de modo que ele acabou perdendo a viagem. Mas, como eu estava ali jogando água em umas plantas ali na frente, ele se aproximou
E aí, vizinha, tudo bom? Tá gostando do bairro, da casa? Oi, Paulo, tudo bem? Tô. Aos poucos eu tô me acostumando, né? Conhecendo o pessoal. Aliás, ainda não tive oportunidade de conversar com a tua mulher. É Vera, né? É, Vera, sim. Só que não é mais minha mulher, não. A gente já tá separado faz uns 4 meses, mais ou menos. Acabei contando que também tinha me separado há pouco tempo. Que também tinha um filho com o meu ex-marido, que estava ainda aprendendo a conviver com a nova situação. Notei que ele se mostrou interessado quando eu falei que estava separado. Até porque, sabe, não vamos ser hipócritas, né? Já fiz aquela declaração preparada para prestar atenção na reação que ele teria. E ele se interessou. Eu percebi. Tanto que ficou fazendo perguntas. No fim, falou que tinha gostado da nossa conversa, mas não imaginei que ele fosse chegar a tanto. Mas chegou. Pediu o número do meu celular. Aí eu perguntei, celular? Puxa vida, Paulo, sei lá, viu? Se de repente a tua ex aí ficar sabendo, será que ela não vai achar ruim? Não falei pra você que eu já não tenho mais nada com ela? Aliás, nosso único elo são os nossos filhos. Ela não tem como achar ruim, viu? Meio ressabiada, passei meu número e ele me passou dele. E desse modo, passamos a nos conversar, nos comunicar através de mensagem. Desde o começo, eu percebi que ele estava interessado em mim, como eu estava por ele também. Chegou a dizer que eu era uma mulher muito bonita, isso já na primeira vez, no dia da mudança. Que sempre que ia ver os meninos, sabe, ele chegou a dizer, numa outra oportunidade, que já chegava olhando na direção da minha casa para me ver. Não vou negar, eu gostava das coisas que ele me escrevia. Mas pelo fato de ter terminado o casamento não fazia muito, achei melhor ir devagar. Embora, repito, ele me tivesse dado uma impressão assim de uma pessoa muito bacana, homem muito charmoso. Mas a minha decisão era não me deixar envolver tanto por aquelas palavras bonitas. Eu perguntava como andava a sua relação com a Vera, se ainda aconteceu alguma coisa entre eles. Até porque, segundo aquela minha outra vizinha, sabe como é vizinha, né? A Vera tinha contado para ela que os dois continuavam dormindo junto às vezes e que muito provavelmente acabariam se reconciliando. Mas ele negava. Não sei de onde que ela tirou isso, viu? Desde que eu saí daquela casa, que eu e a Vera nunca tivemos mais nada. Sabe? Essa história aí de que a gente ainda dorme junto, ou é coisa da cabeça dela, ou é coisa da tua outra vizinha, viu? Claro que eu ficava cismado. Até porque homem sabe como é. Então, eu fiquei na dúvida, porque podia ser verdade, claro que podia. Mas podia ser que não. Fiquei sem saber em quem acreditar. Mas ele jurava que não tinha nada a ver. Sempre que me escrevia alguma coisa, ele dizia que andava pensando em mim. Perguntava quando que eu ia aceitar sair com ele, mesmo que fosse só para um almoço. Eu dava a mesma desculpa de sempre. Que era difícil para mim por causa do meu filho. Não tinha com quem deixar. Até porque eu também queria, mas não era coisa fácil. Até que um dia conversei com a Vera. Finalmente, desde que tinha me mudado, foi aquela primeira vez que trocamos algumas palavras. E eu caí na besteira de tocar no nome do Paulo. Perguntei, mas e o Paulo? Como que ele tá? Percebi na mesma hora que tinha dado uma bola fora. Porque ela me olhou assim, visivelmente desconfiada, e perguntou, ué, você conhece o Paulo?
Fiquei até sem jeito naquele momento. Vai saber o que ela não ficou pensando. Aí eu expliquei, né? Tentei remendar a burrada, que tínhamos trocado algumas palavras num dia em que ele tinha vindo visitar as crianças e que não tinha ninguém em casa. E, naturalmente, não toquei no assunto que a gente andava trocando mensagens. Claro que não, né? Aliás, pela cara que ela fez, se eu falasse das mensagens que a gente tinha trocado, era bem capaz de essa mulher se revoltar. O fato é que desde esse dia, ela passou a me olhar atravessado. O Paulo, aliás, me ligou depois, perguntando o que eu tinha conversado com a Vera. Porque ela tinha ligado para ele toda bravinha, enciumada. Olha, acabei pensando melhor e achei melhor me afastar definitivamente dele. O que é até estranho eu falar, né? Já que não tínhamos nada. Mas sabe, distância absoluta. Pedi a ele para darmos um tempo até naquelas mensagens que a gente trocava. A última coisa que eu queria na vida era brigar com uma vizinha, ainda mais por ciúme de homem. Só que ele não se dava por achado. Sempre que ia ver as crianças, mandava uma mensagem, pedindo para eu sair um pouco ali fora, só para ele poder me ver se pode. Eu falava que era melhor que eu não aparecesse, porque a Vera podia achar que era provocação. Queria, na verdade, era paz, era sossego. Ao mesmo tempo, no entanto, fui me sentindo cada vez mais tentada pelas coisas que ele falava. Ele me escrevia cada coisa bonita que, olha, a gente que é mulher sabe, né? Que homem é capaz de dizer um monte de coisa para conquistar a mulher. Então, a mulher que tem uma certa experiência já está preparada para isso, né? E procura não se emocionar muito. Só que ele começou a escrever umas coisas assim, sabe aquela expressão, água mole em pedra dura? Eu comecei a me sentir envolvido pelas coisas que ele me escrevia. Até que um dia marcamos um almoço. E enfim, acabou rolando até beijo. Ele se aproximou. E eu, mesmo sabendo o que ele queria e o que ia acontecer dali a meio segundo, não tive forças para evitar. E depois daquele beijo que a gente trocou, as coisas foram se encaminhando para um ponto sem volta. Você percebe para onde está indo, você percebe o que está acontecendo, percebe que vai acontecer mais, sabe que não é por ali e não consegue reagir. E eu digo isso porque naquela mesma semana marcamos um outro encontro na hora do almoço, só que desta vez, em vez de irmos àquele restaurante, outro qualquer, ele acabou me levando para um outro lugar, onde matamos uma outra fome. E depois disso, engatamos um relacionamento. Não teve volta. Só que, claro, achei melhor manter tudo escondido, longe das vistas dos vizinhos ali da rua, né? Eu não queria que ninguém soubesse que a gente estava se relacionando. Muito menos aquela mulher, a Vera. Se soubesse de uma coisa dessa, reagindo do jeito que ela tinha reagido. Só de saber que a gente tinha conversado um pouquinho no portão, meu Deus. Eu também não queria que isso chegasse ao conhecimento do meu marido. Meu ex-marido, na verdade, né? Ou da família dele, porque, sabe, para evitar confusão. Não precisava nem que ele soubesse, né? Se chegasse aos ouvidos da minha família, a bronca estaria comprada. Já iam começar a comentar, me censurar. Eu estava separada, era livre, mas não queria ser exposta, né?
E não sei se foi coincidência, mas foi mesmo período que meu ex-marido começou a aparecer ali em casa, com a desculpa de ver o nosso filho. Olha, no começo, podia até ser. A gente quase nem trocava nenhuma palavra. Só que aos poucos, eu senti que ele começou a querer tentar uma reaproximação comigo. Tanto que passou a aparecer todo sábado. Trazia coisas para eu preparar para o jantar, comia com a gente. Eu, naturalmente, não bebia nada de álcool, né? Mas ele trazia vinho. E confesso que aquelas suas visitas passaram a me incomodar. Numa dessas vezes, o Paulo mandou uma mensagem querendo saber de quem que era o carro que estava parado ali na frente. E eu falei a verdade, né? Até porque não tinha por que mentir. E percebi que ele não gostou. Até porque ele não fez nenhuma força para disfarçar. Sabe, eu já tinha pedido que ele não mandasse mais mensagem. Mas ele insistia. E esse dia, então, mandou assim que viu o carro do meu ex-marido parado ali na frente de casa. E por conta disso, no final de semana seguinte, o Walter apareceu em casa de novo. E nesse dia eu deixei bem claro: ô Walter, olha, eu nem devia estar te falando isso, sabe? Mas já que você não se toca, você não pode ficar aparecendo aqui em casa quando der na tua cabeça. Sabe? Ainda menos sem avisar. Eu sei que você tem o direito de ver teu filho, mas você esqueceu o que a gente combinou? Quando você quiser ver ele, manda mensagem. Aí a gente combina, né? Ou eu levo ele na casa da tua mãe. Ele ficou desconfiado quando eu falei assim. Ué? Por que você não quer que eu venha aqui ver meu filho? Tá me escondendo alguma coisa? Te escondendo alguma coisa? Primeiro, não estou escondendo nada. Segundo, se tivesse alguma coisa, eu não teria que esconder de ninguém, muito menos de você. Se alguma coisa minha? Olha, eu nem quis ficar discutindo muito, viu? Até porque sabia que aquilo não ia levar a lugar nenhum. Só dei o recado. Aí, uma outra tarde, aproveitei que a minha irmã estava em casa, deixei o meu filho com ela e resolvi sair com o Paulo. Passamos 2 horas juntos numa cama de motel. Depois, ele me deixou perto de casa, numa outra rua. Aliás, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Já tinha acontecido antes. Para minha sorte, ele parou de encrespar comigo por causa das visitas do meu ex-marido. Até porque aquele dia, quando ele encrespou, eu falei duro com ele. Até porque ele também fazia a mesma coisa com a ex-mulher dele. Ele acabou entendendo a situação, assim como eu também entendi o fato de ele ir ver os filhos dele. E assim, a vida seguiu até que um sábado, eu ali em casa, distraída, meu filho brincando com joguinhos no celular, quando alguém tocou a campainha. Fui ver quem era. E olha, até pela surpresa, como eu não esperava, tremi na base quando vi que era a Vera, a minha vizinha. E quando eu abri a porta para saber o que ela queria, ela me olhou com uma cara tão feia que me deu até medo. Quando perguntei se ela estava precisando de alguma coisa, em vez de falar, olha, quando a gente não espera, sabe, quando está desprevenida, ela veio com tudo para cima de mim. Sabe, uma pessoa que parece possuída pelo demônio, pulou em cima de mim com tudo, me chamando de
todos os nomes feios que se pode imaginar. E me acusando de estar me metendo com o marido dela. Eu nem consegui me defender. Porque ela avançou de um jeito, com tanta raiva, e me derrubou no chão. E aí fez o que quis, né? Comecei a gritar, a pedir socorro. Pedi que ela saísse de cima de mim, mas, repito, ela parecia possuída. Meu rosto ficou muito machucado. E o pior foi que o meu filho estava ali do lado, vendo tudo. Imagino o quanto que ele deve ter ficado assustado, vendo a mãe levar uma surra, porque foi o que aconteceu, sem poder fazer nada. Ela quase me deixou nua da cintura para cima, pois chegou a rasgar a camiseta que eu estava usando. Depois ainda me deu de dedo na cara. Nunca mais chegue perto do Paulo, tá me ouvindo? Eu mato você. Ou taco fogo nessa casa com você dentro. Eu acho que foi só nessa hora que a louca reparou que meu filho estava ali do lado. Porque aí ela desviou o olhar na direção dele e parou de falar. Me deu as costas e voltou lá para a casa dela. Olha, tive dificuldade até para me levantar. Fiquei ali chorando, tentando me recompor. Meu Deus, a criatura era mais louca do que eu imaginava. Alguém devia ter contado para ela que me viu com o Paulo, só pode. Ou então não sei. Quem sabe ele mesmo tinha contado para ela sobre nós? Depois de me recompor, de acalmar meu filho, fiz uma videochamada pro Paulo, para ele ver o estado em que sua ex-mulher tinha deixado a minha cara. Ele se assustou quando viu, claro, né? Meu Deus, Solange, o que houve? O que houve? Por que você não pergunta para tua ex-mulher? Quer dizer, para ter feito o que ela fez comigo, não sei não se é esse. Ela veio bater aqui na porta de casa e quase me matou. Mas, meu Deus, mas o que ela falou? O que ela falou? Ela já sabe de nós. Não foi, por acaso, você que contou? Quem, eu? Claro que não. Ela deve ter descoberto de outro modo. Quer saber? Deixa comigo que eu vou resolver. Eu vou ter uma conversa séria com ela. Disse a ele que ia procurar um advogado e professar a infame por lesões corporais, porque ela praticamente me esfolou viva. Eu estava toda machucada. Até que naquele mesmo dia, vi o carro dele parado ali na frente e escutei vozes alteradas vindas ali da casa da Vera. Ele devia estar cumprindo o que tinha prometido de ir lá reclamar com ela. Depois ainda apareceu ali em casa. Queria me ver. Cuidar de mim. E falou que agora não tinha mais razão para a gente continuar se escondendo. E mesmo a contragosto, acabei concordando com ele. Apesar da surra que tinha levado, dos machucados, pelo menos esse acontecimento serviu para nos fazer ter coragem, né? Para assumir o nosso caso de vez. Até porque não fazia sentido mesmo a gente ficar se escondendo, né? E como se estivéssemos fazendo alguma coisa errada. Traindo alguém. Nem eu nem ele estávamos traindo ninguém. Nós dois estávamos apenas vivendo as nossas vidas. Só isso. Éramos livres. Meu ex-marido também ficou sabendo, claro, né? Que eu tinha um namorado, que estávamos juntos há algum tempo. Também ficou meio revoltadinho. Também quis tumultuar. Mas eu também o coloquei no seu lugar, do mesmo jeito que o Paulo tinha colocado a ex-mulher dele. Desde que resolvemos assumir o nosso relacionamento, que essa louca que mora aqui do lado tem me feito ameaças
Eu sei que é ela que anda ligando pro meu celular, de modo privado, de madrugada. Eu atendo, ela desliga. Assim como também sei que é ela que fica desligando a minha energia elétrica o tempo todo, tacando pedras no meu telhado, nos vidros da minha janela e pichando o muro ali da frente com palavras feias. Meu Deus, não é do meu feitio, mas, sabe, chega num ponto que chegamos a bater boca ali por sobre o muro. Ela vive me fazendo juras de morte, me ameaçando, inclusive de botar fogo na minha casa, comigo dentro. Já dei parte dela na polícia, mas não adianta, ela não se emenda. E agora diz que vai entrar na justiça para proibir o Paulo de ver os filhos. É para ver a que nível que chega uma mulher desrespeitada. Juro que já pensei em desistir do Paulo, me afastar de vez, ou procurar outra casa, me mudar dali. Mas eu também não posso ficar fugindo de problemas, né? E muito menos me acovardar diante dessa mulher, que não tem a mínima razão de me ameaçar, de ficar dizendo que eu roubei o homem dela. Que eu roubei o quê? Ninguém rouba ninguém de ninguém. Muito menos quando as pessoas já não têm mais nada um com o outro. Tô apaixonada por ele. De verdade. Sabe, não posso ficar me acovardando. E a grande verdade é que tenho que assumir a minha vida, meu romance. Vou deixar outra pessoa estragar minha felicidade? A troco de quê? De modo que enquanto ele estiver do meu lado, vou seguir em frente, mesmo que tenha de enfrentar a fúria do mundo. Mesmo que tenha de enfrentar o próprio diabo em pessoa, personificado na figura dessa mulher.